fazer. Posso fazer, João? Sim, claro, pode sim. Vamos fechar nossos olhos, acalmar os corações, mentalizar o Mestre Jesus e nos envolver por essas vibrações de paz e de harmonia que ora se fazem presentes. Agradecer a oportunidade do estudo, agradecer ao João por compartilhar os seus conhecimentos, agradecer pela vida e pedimos, Senhor, em favor de todos aqueles que estão enfrentando de maneira mais difícil essa pandemia, seja na condição de doentes, de profissionais da saúde, de entes queridos, aqueles que perderam o meio de ganhar a vida. Ilumine, abençoe e guarde a cada um de nós nesta jornada, mas que seja feita sempre a vontade do Pai e não a nós. Que assim seja. Bom, vamos lá então. A gente está no começo do capítulo 6, não é isso? Isso No mesmo. círculo de oração, certo? Certo. Todo mundo achou aí? Sim. Então vamos lá. Na terceira noite de nossa permanência na casa. Então vê que três dias rendeu 6 capítulos. Muito trabalho, muita atividade, né? O dobro de capítulos, 3 dias de atividade, olha só. O instrutor Druso convidou-nos para o círculo de oração. Silas explicava-nos, generoso, que teríamos oportunidade para interessantes estudos. O serviço da prece em conjunto, 2 vezes por semana, era realizado na mansão em local próprio. Então, vejam aí, a prece tinha um local próprio de realização. E no decurso das atividades que lhes eram afetas, materializavam-se habitualmente, olha que joia, com hábito se materializavam um ou outro dos orientadores que, de esferas mais altas, superintendiam, dirigiam a instituição. Uma beleza, né? Habitualmente, a materialização de espíritos orientadores que, como a gente lembra aí de capítulos anteriores, eram representantes de entidades angélicas, né? Espíritos muito elevados se materializando 2 vezes por semana, né, na Mansão Paz. Nessas ocasiões, então, por isso que o local de prece é reservado. Porque lembra também no livro Os Mensageiros, em Nosso Lar tinha um templo no qual as equipes de trabalho, antes de se dirigirem aqui para a Terra ou para regiões inferiores, eles faziam uma oração preparatória e se materializava sempre alguns espíritos muito elevados na colônia Nosso Lar, também num local reservado. Então, aqui está fazendo a mesma coisa, né? Digamos aqui, imitando o que acontece em esferas mais altas. Nessas ocasiões, Druso e os assessores mais responsáveis recolhiam ordens e instruções variadas. Então, 2 vezes por semana, reúne todo o corpo de diretores, o diretor e os assessores, né, mais elevados, para recolher ordens, recolher instruções de vários tipos, atinentes, relativos aos numerosos processos de serviço em movimento. Questões eram respondidas. Então, e a equipe dos dirigentes ali, o Druso e os seus assessores, tem algumas questões, tem algumas dúvidas. 2 vezes por semana tinham as respostas, as ordens, as instruções. Aí não só coisas que ele não sabia, não tem direção nenhuma, não.
tem que providenciar isso, tem que providenciar aquilo. Quer dizer, né? Providências de trabalho, estão dizendo coisas novas nas quais eles nem estavam pensando. Eram com segurança indicadas. E, de certo, mesmo nós, adventícios, quer dizer, estrangeiros ali, eles não são dali, André Luiz e Hilário, eles estão ali, né, como visitantes, adventícios no estabelecimento, poderíamos apresentar qualquer dúvida, poderíamos apresentar uma indagação para esclarecimento oportuno. E André Luiz ficou muito feliz com isso. Hilário, algo preocupado, porque vai vir representante de entidade angélica, né? Hilário preocupado, inquiriu se devíamos obedecer a algum programa especial, né? Alguma coisa especial a ser obedecida, informando o assistente que nos cabia apenas manter no santuário próximo o coração e a mente escoimados, quer dizer, livres, limpos de quaisquer ideias, coração e mente, limpos de ideias ou sentimentos indignos da reverência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina. E também não podem ser incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente uns aos outros. Ou seja, tem que se manter elevado, né? É o mesmo que nas nossas reuniões mediúnicas, certo? É o mesmo que nas nossas reuniões mediúnicas. Vali-me de alguns instantes rápidos e roguei a inspiração de Jesus para que minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente amigo que se propunha acolher-nos. Então, para atender a essa finalidade de manter o coração e a mente elevados, sem ideias e sentimentos indignos, André Luiz fez uma oração, fez uma rápida prece, né? Buscou se elevar pela prece, rogando auxílio a Jesus. Beleza. Logo após, seguindo o companheiro, Hilário e eu tivemos acesso a uma sala simples, em que Druso nos recebeu sorridente e bondoso. Então, eles estão junto com Silas, né, e encontraram o diretor Druso. Vasta mesa, então uma mesa grande, ladeada de poltronas modestas, em que se acomodavam 10 pessoas simpáticas, 7 mulheres e 3 homens. Apresentava cabeceira ampla, pondo em destaque a grande poltrona em que o diretor da casa se sentaria. Então, ele ainda não está sentado, ele foi receber o Hilário, o André Luiz, o Silas, né? Mas a cadeira dele estava reservada ali, na cabeceira da mesa. Mas já tinham 10 pessoas sentadas na mesa, e as 10 pessoas eram simpáticas, 7 mulheres e 3 homens. Do outro lado, à nossa frente, surgia larga tela translúcida, medindo aproximadamente 6 metros quadrados. Então, eles têm uma espécie de televisão lá, grande, né, de 3 metros por 2, 6, digamos, eu estou inferindo que sejam esse o perímetro aí da tela translúcida, mas era de 6 metros quadrados, né? Fora do círculo de pessoas que, evidentemente, emprestariam cooperação mais ampla à tarefa em perspectiva, achavam-se 3 assistentes, 5 enfermeiros, 2 senhoras de aspecto humilde, Silas e nós. Ora, então aí tem mais 13 pessoas. Ao todo tem 24 pessoas nessa sala, né? Tem 10 médios que estão sentados na mesa, o Druso, o diretor da mansão, ainda vai sentar, e tem mais 13 pessoas, sendo 3 assistentes, 5 enfermeiros, o André Luiz e o Silas, e 2 senhoras de aspecto humilde. Esse pessoal aí, né, está fora da mesa.
Dispunhamos ainda de tempo para a conversação edificante e discreta. Aproveitei o ensejo, a oportunidade, para indagar do prestimoso amigo quanto às funções dos 10 companheiros que se formalizavam em derredor do chefe da casa, como a lhe sustentarem o pensamento, né? Então, vejam aí. Já leram aquele livro Nos Domínios da Mediunidade, um dos capítulos iniciais, em que André Luiz descreve o que acontece no plano espiritual quando estão médiuns reunidos ali, na mansão, ali na sessão mediúnica? Tem aquelas energias, né, João, que se formavam em redor dos médiuns, os semicírculos, um dentro do outro. Sim, exatamente. Como é que era? Eles estão ali, os médiuns, numa reunião mediúnica, né? Como aqui, numa mesa, e tem o dirigente da reunião. Pelo pensamento, eles já estão unidos através do estudo que é ali realizado. Quer dizer, na cabeça dele tem o mesmo conteúdo. E isso vai indicar que eles estão efetivamente, literalmente, no mesmo círculo de energia. E a energia que está passando pela cabeça deles é uma energia de cor amarela, formando realmente um anel, um círculo amarelo, unindo todas as mentes ali, né? Mas, depois daquele círculo amarelo, formava um outro círculo laranja, uma outra coloração lilás, e a luz ia embora, que André Luiz não quis mais olhar porque realmente ia longe. E aí ele falou, ficou muito longe para enxergar todas as luzes, e ele focou nas pessoas. As pessoas, eles são, digamos assim, um foco da energia principal desse círculo. Como assim, vou fazer uma analogia, como pontos de lâmpada luminosa em torno desse círculo de luz amarela. Beleza, aí o que acontece? De cima, como eles estão ali, já entram também na oração, de cima caem umas energias que André Luiz parecia luz de estrela. Eram caindo assim, né, como flocos de luz, pontinhos de luz, que, ao atingirem a energia mental deles, entravam em circulação, acendendo e apagando. Eram ainda outras energias, mentes superiores a todos ali que estavam reunidos. Ora, então, vejam, eles estavam unidos na oração, na atividade, na oração, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. E aqui é a mesma coisa, né? O chefe da casa, em derredor dele, todos ali sustentando aquele pensamento elevado, todos unidos. Silas não se fez de rogado e aclarou de pronto. São amigos nossos que aprimoraram. Então, não eram, mas aprimoraram as condições mediúnicas favoráveis à realização dos serviços a se desdobrarem aqui. Desenvolveram a mediunidade, naturalmente, e desenvolveram também, primeiramente, a moral. Colaboram com fluidos vitais. Vê que o André Luiz, ele complementa Kardec. Essas pessoas estão aqui desencarnadas. Mas Silas ainda diz que eles possuem fluidos vitais, né? Então, vê que o adjetivo vital, que nós muitas vezes restringíamos à questão de possuir um corpo físico, ficou mais alargada, né? Porque esse pessoal está todo desencarnado. Não, eles ainda têm alguns fluidos vitais. Naturalmente, são diferentes dos fluidos nossos aqui, que estamos encarnados, né? E elementos radiantes, quer dizer, e emitem fluidos brilhantes, emitem fluidos luminosos. Isso também nós podemos fazer, né? Altamente sublimados, muito elevados os fluidos desses médiuns, né? Então, você vê,
E o que estão fazendo ali? Erraram em alguma coisa. Mas isso não quer dizer que são de condição inferior. Não, é justamente por serem elevados e terem cometido algum erro, deixado de fazer o bem, mas que estão naquele local. Mas eles emitem fluidos altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem. Mesma coisa do livro... João, eu estou numa dúvida aqui. Sim. Pois não. Aqui, quando eles falaram aqui, ó, que são amigos nossos que aprimoraram condições mediúnicas favoráveis à realização dos serviços a se desdobrarem aqui. Significa que eles são encarnados em desdobramento ou são desencarnados? Não. Os serviços que são ali realizados. Esses desdobrados aqui é os serviços a serem realizados aqui. Tá. Eles Entendi. estão... É com relação ao serviço, não a eles. Entendi. Com relação ao serviço. Eles estão Essa desencarnados. reunião mediúnica, todo mundo ali é desencarnado? Todos. Todos. Eu A não mediunidade é em todo lugar, não precisa ser só entre encarnado e desencarnado. Né? Eu achei estranho por causa do fluido vital, né? Que eu achava que era só de encarnado. Não, então. André Luiz, ele alarga o círculo de os conhecimentos de Kardec, não é só explicativo, não. Entendi. Lembra até que no começo do livro, Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor dele, que é Aulus, o instrutor de André Luiz, ele diz, olha, se a mediunidade fosse falada só do lado de cá, ia ser mais fácil. Se a gente tivesse falado da mediunidade só aqui no plano dos desencarnados, ia ser mais fácil de falar. Mas como a gente vai ter que falar da mediunidade também no plano físico, a coisa vai ficar um pouco mais longa. A coisa vai ficar maior, né? Então, veio a mediunidade em qualquer lugar. Então, olha aqui, a mesma coisa que aconteceu nos livros mensageiros vai acontecer aqui. Então, você vê, vão vir espíritos muito elevados? Vão. Aí vamos fazer as nossas comparações, vamos fazer as nossas perguntas. A gente só dá a resposta? Não, a gente nem sabe tudo. Se a gente não sabe, a gente diz logo que não sabe. Mas a gente mesmo, então, formula a pergunta. Os espíritos que aparecem em nosso lar, por nosso lar ser uma colônia mais elevada que a colônia Campos de Paz, então, lá se manifestam espíritos mais altos do que se manifestam aqui, nessa região inferior? Sim ou não? Eu acho que eles podem se manifestar em qualquer lugar. Eles são espíritos superiores. Exato. O ministro Sanzo não vai lá para o buraco? Se manifesta em qualquer lugar. Mas me diga uma coisa aqui, lá no livro Os Mensageiros, André Luiz recebeu algumas advertências que, digamos assim, e todos ali presentes, que a emanação dos fluidos não estavam sublimados o suficiente para permitirem a manifestação daqueles espíritos elevados, né? Foi até Asclépio que apareceu ali. Ora, então, digamos assim, esses fluidos aqui, que esses médiuns dessa região infernal aqui, dessa colônia de região infernal aqui, tem que manifestar, eles vão emitir um fluido de menor qualidade? Não. Do que os dos livros mensageiros? Não. Eu acho que não. Não vão. Não. Ora, a necessidade é mais ou menos a mesma, né? Exato. Da qualidade sublimada dos fluidos, para que os espíritos também muito elevados que aparecem em nosso lar também apareçam aqui. Né? Lembra que eles são, conforme capítulos anteriores, mensageiros de entidades angélicas. Então, é um pessoal muito alto que vem aqui. Ora, então, esses médiuns que estão aqui, nesta região infernal, na Mansão Paz, eles são capazes de emitir fluidos das mesmas qualidades que aqueles emitidos na colônia Nosso Lar, lá em Templo Reservado? Isso eu não sei, João. Quanto aos médiuns, né? Viram aí? Viram aí as perguntas?
Sim, sim. A necessidade dos fluidos serem sublimados para a manifestação de espíritos muito altos é a mesma, num lugar ou no outro. Agora, então, vejam, esses médiuns, então, eles tinham condições de realizarem determinadas tarefas, e foi justamente por não terem feito que eles estão no local em que estão. Né? Percebe? Então, a coisa é dosada. Lembra que nesse capítulo aqui a gente não está lidando com, digamos, espíritos atrasados, espíritos, digamos, ainda semi-selvagens no começo da coisa. Esse é o pessoal que tinha condição de fazer e não fez. Ou são espíritos infernais, ou são espíritos vinculados aos espíritos infernais, ou são pessoas que, com muita lucidez, resvalaram nos vícios, resvalaram voluntariamente nos erros. Sim, eles tinham condição, né? Tinham condição. Então, você vê como é a coisa aí, né? Então, quem mais pode subir, também mais pode descer, se não fizer a coisa. Então, fluidos sublimadíssimos. Admirado, meu colega considerou. Olha aí, ó. Podemos interpretá-los como, então, santos? Como santos em atividade na mansão? Não, de modo nenhum. Obtemperou Silas bem-humorado. São trabalhadores prestimosos, né? São trabalhadores úteis, utilíssimos, tanto quanto nós. Padecem ainda a pressão de reminiscências perturbadoras do plano físico. Então, lembra do capítulo anterior? Lá na casa de Orzio, tem um cara extremamente pensando em dinheiro, num atrito familiar danado com os 3 filhos. Tem o outro que ele está constantemente, não sai do seu próprio mundo, do seu próprio pensamento, a impedir que ele perceba a realidade até de onde ele está, lembrando do homicídio cometido. E o outro pensando no sexo, né? Pensando no sexo e tendo ficado muito impressionado com a morte do corpo físico, a doença pela qual passou, que aquilo ficou muito marcado, ele não sai daquilo. Mas e esse pessoal aqui? Ainda tem uma liga. Eles estão na luta, mas, digamos, emitem pensamentos radiantes, luminosos, mas tanto quanto nós. A Sila disse, eu também. Padecemos o quê? De uma reminiscência. Tem uma lembrança que perturba, né? Do que viveu. Carregando consigo, apesar dos fluidos sublimados, os elementos radiantes, capazes de permitir que espíritos muito elevados se manifestem, ainda carregam consigo raízes dos débitos que adquiriram no passado, para o justo resgate em porvir, talvez próximo, na reencarnação. Então, né, ainda tem uma raiz, uma liga de uma reminiscência que perturba, e eles também vão reencarnar, talvez alguns até estejam na iminência de reencarnar, para resgatar esse desvio. Vê a importância de tudo, porque, no fim, a finalidade é a limpeza da cabeça, a limpeza do coração. No fim, a reencarnação está servindo para isso, a nossa limpeza. Então, vamos lá. Então, ainda assim, pela disciplina a que se afeiçoam no devotamento aos semelhantes, quer dizer, eles se devotam aos semelhantes, eles se devotam aos semelhantes com disciplina, é diferente. Quer dizer, ali frequente, constante. Aí, por isso, conquistam simpatias providenciais
que funcionam à maneira de valores expressivos a lhes atenuarem dificuldades e provas nas lutas futuras. Ora, então, o quanto eu trabalho no bem, que eu terei facilitado o meu caminho, ainda que eu já traga uma certa mala um pouco pesada de dívidas pregressas. O trabalho presente faz com que atenue as dificuldades e provas futuras que surgirão em função do meu passado, que foi de erro, mas o presente, pela disciplina, pelo esforço, pelo trabalho, e essas dificuldades futuras para resgatar o passado vão diminuindo. E ainda, isso tudo é feito pela conquista de simpatias. Então, tem gente muito alta que está traçando as minhas provas, está traçando as minhas dificuldades e as atenuantes. Alguns espíritos muito elevados estão me trabalhando. Eu, pelo trabalho que faço, conquisto simpatias de espíritos superiores. Ora, estou falando eu aqui, mas naturalmente estou entendendo que é cada um falando consigo, todos nós. Quanto mais nos dedicarmos, mais conquistamos simpáticos. E um simpático que seja superior a mim, para atenuar minhas provas, para me dirigir a vida. Eu sou uma experiência na mão de espíritos mais elevados que eu, que desejam me fazer progredir. Não é isso? É, mas eles não vão tirar a liberdade, mas vão traçando provas atenuantes para mim. Isto quer dizer, como sempre, eles nunca terminam a fala. A palavra reticenciosa, tá vendo as reticências lá, de Hilário, no entanto, ficou no ar, uma vez que o nosso amigo, apreendendo-lhe a inquirição, a pergunta, asseverou otimista. Sim, isto quer dizer que nas zonas infernais também dispomos de quê? De preciosas. O adjetivo vale mais. Oportunidades de trabalho. Não somente vencendo as aflições purgatoriais, as aflições tormentosas, as aflições que eu próprio carrego, as aflições expiatórias, que surgem em função do erro praticado, a oportunidade de trabalho atual preciosa para que eu vença a aflição que eu mesmo criei em mim, que estabelecemos em nós mesmos, ele fala aí. Como também essa preciosa oportunidade prepara novos caminhos para o céu interior que devemos edificar. O que a gente edificou foi sombras. Como diz lá, o capítulo 2 fala que nós aspiramos, vamos reencarnar, aspirando um pouco de céu e carregando, de fato, uma imensa carga do inferno. Né? Não fala mais ou menos essas palavras no capítulo 2, é mais ou menos literal o que fala lá no capítulo 2 disso. Então, ele repetiu aqui, trocando a palavra, né, fardos infernais por aflições purgatoriais. Né? E a parte do um céu desejado pelo um céu que deve ser edificado, mesma coisa. O ensinamento resumia imensas consolações para nós. A essa altura do entendimento, Hilário centralizou a atenção nas duas damas presentes, cuja apresentação exterior demonstrava singular diferença do meio a que nos ajustávamos. Quer dizer,
ele está percebendo ali os médios. Eles já estão emitindo alguns fluidos radiantes, alguns fluidos são altamente sublimados. Nós próprios aqui estamos a emitir uma determinada energia. Mas essas duas senhoras aí, olha, não sei não, hein? Em vez delas serem fontes emissoras, elas estão como, né, fontes receptoras. Não estão aqui para doar, estão aqui para receber. E ainda vejo, então, uma extrema tristeza que lhes senhoreava a fisionomia e perguntou respeitoso: meu caro Silas, quem são essas irmãs nossas que, francamente, se distanciam do tom psíquico aqui reinante? Ora, então, elas estão carregando, vamos nas palavras aqui anteriores, né? Elas estão carregando maior aflição purgatorial. E elas estão ainda no primeiro tijolo do céu a ser edificado na comparação com os demais. O interpelado sorriu e informou: são irmãs que, por mérito em serviço. Então, elas já estão ali por mérito de trabalho, ainda que carregando uma angústia mais significativa. São irmãs que, por mérito em serviço, receberam o direito de partilhar a reunião de hoje, de modo a suplicarem auxílio na solução dos problemas que lhe tocam a alma de perto. Quer dizer, vem alguém muito elevado, mas muito elevado, vem um representante de uma pessoa que trabalha com Jesus na direção do planeta. E foi pelo serviço que duas mulheres de condição bastante inferior, elas não estão bem, não. Elas estão mal. Então, um entristecimento extremo. Mas elas vão receber auxílio de alguém muito alto. Uma discrepância gigante. Vão receber auxílio de alguém muito alto. Por quê? Mérito em serviço. Para quê? Para a solução dos problemas particulares. Tem uma razão e tem uma finalidade. A razão foi mérito em serviço. A finalidade é solucionar problemas particulares. Conheço-as pessoalmente. São mulheres desencarnadas que primam, né, que se destacam, que se esmeram pela abnegação. Quer dizer, nada dos seus próprios interesses, todos os interesses elevados, todos os interesses divinos, abnegadas, atuando em socorro de espíritos familiares que sofrem nestas regiões as duras consequências dos delitos a que se entregaram imprevidentes. Uma coisa é você cometer delito, outra coisa é você se entregar a eles, certo? Ainda que imprevidente. Quer dizer, não tem noção nenhuma de vida futura. Estou vivendo a vida aí, curtindo a vida, mas não tem um conteúdo mental preocupado com a vida futura. Então, as ações são quais? O pensamento e a finalidade da vida são quais? São imprevidentes. Se entregaram aos delitos. E elas estão lá para socorrer esses espíritos familiares com abnegação. E, por isso, vão receber auxílio nesse sentido de alguém muito elevado. Ora, isso não vale para nós que estamos encarnados? Claro que vale. Claro que vale. Né? Após lhe dirigir um olhar fraterno, aduziu:
Madalena e Sílvia desposaram, na última existência, 2 irmãos consanguíneos, que se odiaram terrivelmente. O advérbio aí piora a coisa, né? Então, elas casaram com 2 irmãos. Então, vê que elas estão entrelaçadas ali naquela família de 2 irmãos consanguíneos que eles não só se odiavam, eles se odiavam de forma terrível. E desde a mocidade até a morte. 50 anos de raiva. E em razão dessas desavenças, cometeram esses irmãos erros deliberados, erros por vontade própria, e erros clamorosos, coisa grave, no setor da política regional em que estiveram situados. Então, a luta de coronéis antigos, né? A luta de coronéis antigos. Né? No campo da política regional, mataram gente, nutriram, alimentaram vasta sementeira de egoísmo, vasta sementeira de discórdia, a ponto de impedir o progresso da coletividade que lhes cabia servir. Que lhes cabia servir. Ora, lembra do capítulo 4 do livro Céu e Inferno? Não é a punição dada aos reis? É a punição dada aos reis. Porque, desejando tudo para si, não fazem evoluir o coletivo e são até responsáveis pelos crimes cometidos dentro da coletividade. Porque, usurpando todos os recursos, as pessoas, sem nada para viver, vão roubar umas às outras, vão matar umas às outras. E esse crime é imputado aos reis. Ora, de certa forma, eles aqui é a mesma coisa. Eram coronéis, né? Que deveriam, digamos, fazer com que uma coletividade inteira progredisse, não. O que eles fizeram? Nutriram tanto egoísmo, nutriram tanta discórdia que impediu o progresso de uma determinada coletividade. Que lhes cabia servir. Quer dizer, lá numa vida pregressa, foram reis antigos que falharam nisso. Aí vieram, se prepararam. Vocês vão, de certa forma, repetir aquela tarefa de desenvolver aquele coletivo que vocês tanto falharam. Aí renasce. Esquece. Falhou de novo. Alimentando a cisânia, a discórdia. Alimentando a crueldade entre os companheiros que lhes abraçavam os pontos de vista. Né? Então, esse pessoal saiu um matando os outros. Né? Muitos crimes foram postos em execução, incitados, estimulados por eles ambos, que estimavam acalentar, estimavam. Uma coisa é ter discórdia, outra coisa é estimar, acalentar a discórdia incessante entre os consórcios, entre os associados, entre os companheiros de arregimentação partidária. E por essa razão, espiam nas linhas inferiores do sofrimento os delitos de lesa fraternidade, os delitos de afronta à fraternidade que praticaram contra si próprios. Né? Então, era o partido de um coronel, o partido do outro coronel, morte para todo lado. Aí, beleza, a própria coletividade não progrediu. Como que vão ficar os filhos dos que morreram? E os netos? Desandou todo esse coletivo. Pretendia indagar em que consistiam as provações dos amigos infortunados a que nos referíamos, mas a palavra de Druso se fez ouvida, concitando-nos, estimulando-nos à necessária preparação. Então, André Luiz quis aprofundar mais a coisa. E quais são aí as provas atuais dele? Como é que eles estão? Estão iguais ao Antônio Olímpio? Estão piores que o Antônio Olímpio? Como é que eles estão? Não deu para falar disso.
O Druso vai fazer, o Druso se fez ouvir aqui. Certamente, ajuizando quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, pediu para que nós outros, os que partilhávamos a prece, ali, pela primeira vez, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo quaisquer recordações desagradáveis. Então, é a mesma coisa que a gente vai sentar na reunião mediúnica, né? Você não pode levar os seus problemas particulares para a reunião mediúnica. A reunião mediúnica, você é um enfermeiro. Você vai tratar dos outros. Ora, por que você quer ser tratado quando você tem que trabalhar, né? Seu tratamento é noutra hora, em outro lugar, em outro momento. Ali você vai servir. Então, a mesma coisa. Então, o Druso já está falando novamente para André Luiz e Hilário que o Silas disse. Olha, nada de alguma lembrança desagradável aqui, né? Nenhum pensamento pouco digno. Por quê? Ou para quê? Para não se verificarem interferências na câmara cristalina, nome pelo qual designou aquela tela de televisão lá de 6 metros quadrados, mas ele chama de câmara cristalina. Nome pelo qual designou o grande espelho, um espelho, à nossa frente, durante a manifestação do venerável mensageiro cuja visita aguardava, né? Então, beleza. Ó, se a gente emitir um pensamento ruim, vai ficar... vai escurecer a câmara cristalina. E, além de tudo, todo mundo vai saber no que a gente está pensando, porque o nosso mundo mental vai ficar espelhado ali como um vídeo naquela TV. Né? Então, vejam, é a mesma coisa que numa reunião mediúnica. A gente não pode emitir recordações menos dignas. Por quê? Porque, senão, eles querem colocar uma tela dessas para que um determinado espírito que está há 500 anos em região sombria e, nesse momento, ele foi trazido de lá. Conseguiram trazê-lo para lá. E, naquele momento, o ideal para ele é que ele veja a tela da vida dele, alguma coisa que os espíritos superiores queiram mostrar numa TV como essa. Aí chega lá o senhor João, está impróprio para o serviço, e manchou a TV de preto. Pior, botou as suas recordações indignas na TV, que era para servir de auxílio, como o ponto principal, o ponto culminante de 500 anos de serviço para resgatar um ou outro espírito. O senhor João chegou lá e manchou a tela. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou já é o final da reunião mediúnica, ou no começo, ou no momento que vem um espírito muito alto, mas o seu João preteou a coisa, cortou o círculo amarelo, as energias que iam possibilitar que um espírito superior viesse dar um conselho a todo o grupo, ou até para ele em específico. Entenderam como é a coisa? Então, olha lá. Senão vocês vão interferir na câmara cristalina. E aí não vai dar para o instrutor vir. Explicou que as forças associadas dos médiuns presentes caracterizar-se-iam por extremo poder plástico. Então, vê que é uma energia meio plástica. O pensamento mesmo, o pensamento, ele não é uma coisa assim extremamente rarefeita. Tem uma plasticidade.
Então, vamos lá. Ó. Essas forças ainda vão se caracterizar, então ainda não estão. Ainda não estão. Então, é o que vai ocorrer. Né? E que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se, a ideia indigna, criando imagens impróprias, apesar de temporárias, na face do espelho sob nossa vista. Convidados, finalmente, pelo generoso diretor a externar qualquer dúvida ou qualquer preocupação que nos assomasse à mente, perguntei se poderíamos apresentar uma ou outra indagação ao emissário prestes a chegar, a que ele assentiu, a que ele concordou, consentiu plenamente, recomendando-nos, porém, conservar em qualquer assunto a nobreza espiritual de quem se consagra ao bem de todos. Né? Então, o seu assunto tem que ser sobre o bem de todo mundo, nobreza espiritual, sem se deter em perguntas ociosas, alusivas a estreitas inquietações da esfera particular. Então, não vai fazer uma pergunta de natureza particular. Faça alguma pergunta que seja uma pergunta sobre o bem de todos, com nobreza espiritual. Tá. Logo após, avisou que, por meio de dispositivos especiais, todos os recursos dos medianeiros presentes seriam concentrados na Câmara que, daquele minuto em diante, estaria sensibilizada para os mistérios, para os trabalhos da hora em curso. Tá? Então, tem alguns dispositivos especiais que vão fazer com que essas energias que os médios estão emitindo, fluidos vitais, elementos radiantes, muito sublimados, né, iriam se concentrar nessa televisão. Naquele momento em diante, estaria ela, então, sensibilizada para os trabalhos. Tá. Brando silêncio passou a reinar entre nós. Em atitude respeitosa e expectante, o diretor da instituição ergueu-se e orou comovidamente. Mestre divino, digna-te abençoar-nos a reunião nesta casa de paz e serviço. Por tua bondade, em nome do infinito amor de nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Somos, porém, nestas regiões atormentadas, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensados em que chafurdamos a nossa consciência. Né? Apesar de prisioneiros, agrilhoados às penas que geramos para nós mesmos, apesar disso, saudamos-te a glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência de teus abnegados e sublimados embaixadores, a fim de que não desfaleçamos nos bons propósitos. Sabemos que, sem o calor de tuas mãos compassivas, nos fenece a esperança, à maneira de planta frágil sem a bênção do sol. Mestre, somos também protegidos, tutelados teus, embora permaneçamos no cárcere de clamorosas defecções, desistências, deserções, suportando as lamentáveis consequências de nossos crimes. Destes lugares tenebrosos e ermos isolados, partem angustiosos gemidos em busca de tua piedade
incomensurável. Somos nós, os calcetas, os prisioneiros da penitência, que muitas vezes soluçamos desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós, os homicidas, os traidores, os ingratos e perversos trânsfugas, inimigos das leis divinas, que recorremos à tua intercessão para que as nossas consciências, em purgação dolorosa, se depurem e reergam ao teu encontro. Compadece-te de nós, que merecemos as dores que nos retalham os corações. Ajuda-nos para que a aflição nos seja remédio salutar e socorre os nossos irmãos que, nas trevas destes sítios, se entregam ainda à irresponsabilidade e à indisciplina, dificultando sua própria regeneração por multiplicarem as lavas de desespero que vertem arrasadoras de suas almas. Nesse ponto da rogativa, Druso fez longa pausa para enxugar as lágrimas que lhe transbordavam dos olhos. A inflexão de suas palavras, repletas de dor, como se ele próprio fosse ali um espírito recluso em padecimentos amargos, impressionava-me vivamente. Não conseguia desviar dele a atenção. Incoercível emotividade constrangia-me o peito e o pranto jorrou-me irresistível. Confiaste-nos, Senhor, prosseguiu ele compungido. Confiaste-nos a tarefa de examinar os problemas dos irmãos desventurados que nos batem à porta. Somos assim, compelidos a sondar-lhes o infortúnio para, de algum modo, encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que nosso coração se enrijeça, ainda mesmo diante da suprema perversidade. Não desconhecemos que as moléstias da alma são mais aflitivas, são mais graves que as doenças da carne. Enche-nos desse modo de infatigável compaixão, para que sejamos fiéis instrumentos de teu amor. Permite que teus prepostos, que teus administradores nos amparem as decisões nos compromissos por assumir. Não nos relegue, não nos abandone a fraqueza que nos é peculiar, a nossa própria fraqueza. Dá-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz. Nesse instante, ainda mesmo que o tom de voz não anunciasse o fim da oração, não era o fim da oração, pelo tom de voz, dava para perceber, o generoso amigo não conseguiria continuar, porque a emoção lhe estrangulava a prece na garganta. Todos chorávamos, contagiados por suas lágrimas abundantes. Quem era Druso, afinal, para entregar-se daquele modo à oração, como se ele próprio fosse entre nós, o maior dos torturados? Não tive tempo para estender qualquer consideração, porque, respondendo ao apelo ardente que ouvíramos, respondendo ao apelo, então já vai aparecer, né? Já vai aparecer a resposta à oração. Extensa massa de vaporosa neblina
cobriu a face do espelho próximo, né? Aí as energias dos médiuns já sendo utilizada pelo espírito que vai se manifestar. Fixei-a admirado e pareceu-me identificar largo floco de névoa primaveril a distender-se alva, clara e móvel. Então, era como uma massa de neve ali, né? Lembra que ele falou que era plástico. E ela se movia. Estáticos. Então, André Luiz entrou em êxtase, né? E felizes. Vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa juvenilidade no olhar. Vasta! Vasta! Então, não é pouca coisa, vasta auréola de safirino esplendor. Então, se a TV tinha uns 6 metros ali, não sei, 6 metros quadrados de área, a auréola desse espírito que se manifestou era vasta, e era azul, um azul esplendoroso. Coroava-lhe os cabelos brancos, que nos infundiam um respeito inexcedível, que não passava, um grau de admiração, de respeito, que não passava. E ainda, essa auréola vasta de um azul esplendoroso em volta da cabeça, a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe velava o corpo esguio. Estou precisando emagrecer. Então, aí, vê que dessa luminosidade azulada ainda fazia com que a roupa dele derramava-se cintilações brilhantes na roupa. No semblante nobre, calmo, vagava um sorriso que não chegava a fixar-se, né? Então, você não sabe, ele não está sorrindo, não abriu um sorriso, mas também você vê que ficou alguma coisa ali, né? Parece que quer sorrir. Após 1 minuto de silenciosa contemplação, então eles estão ali, estado de êxtase, contemplando a beleza daquele espírito e um respeito inexcedível por ele. E ele lá, o espírito parado. Aí, após esse 1 minuto, ele levantou a mão e que despediu grande jorro de luz sobre nós. Estendeu a mão, grande jorro de luz sobre nós e saudou. A paz do Senhor seja convosco. Imagina a voz de um espírito desse, né? A beleza da voz, né? Havia tanta doçura, mas, ao mesmo tempo, tanta energia, tanto carinho e tanta autoridade. A autoridade, então você vê, era uma voz potente, né? Mas também doce ao mesmo tempo. Mas tanta autoridade, tanto carinho naquela voz, que procurei manter o melhor governo das emoções para não cair de joelhos. Então, André Luiz teve uma imensa vontade só de ouvir a voz dele, a energia de voz, a autoridade da voz e a doçura da voz, que a vontade dele foi cair de joelhos e, naturalmente, de outros ali presentes, né? E lembram que provavelmente estão todos sentados, né? Não vão. E aí ele teve que se governar no máximo possível das emoções para não fazer isso. Olha o nível desse espírito.
E aí o Druso dialoga com ele, ministro Sâncio, exclamou reverente, bendita seja a sua presença entre nós. A claridade a irradiar-se do venerável visitante e a dignidade com que se nos revelava impunha-nos fervoroso respeito. Entretanto, como querendo desfazer a impressão de nossa inferioridade, quer dizer, todo mundo num silêncio total, todo mundo admirado, ninguém fala nada, só o Druso, que falou uma palavra, né? O resto, se não mexe o músculo, quer até sair correndo ali ou cair de joelhos. Está o nível voltivo do ministro. Mas ele, para desfazer essa impressão, o ministro surpreendentemente materializado, manteve o campo vibratório em que nos encontrava, mantendo o campo vibratório em que nos encontrava, quer dizer, o André Luiz pareceu pensar assim, se ele quiser, ele se desfaz aqui. Se ele quiser, não manteve, ele vai sumir rapidinho. Mas ele se manteve no campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendeu-nos as mãos num gesto paternal, colocou-nos à vontade, né? Então, ele foi pegando de mão em mão, em todo mundo ali presente, para desfazer a impressão se ninguém vai falar nada. Ninguém vai mexer o músculo, ou cai de joelho, ou corre dali. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Olha o nível do ministro. Não, hoje eu não vou continuar a aula, nem é por compromisso. Ontem eu tive uma virose, eu estou aqui, não estou aguentando ficar sentada. Mas assisti um pouco, depois eu leio. Mas, tá bom. Tá? Tá, beleza. Beleza. Vamos lá agora, o céu e o inferno.